É importante saber que a Sociedade Brasileira de Arte, Cultura e Ensino, cujo patrono é Antônio Carlos Gomes, o maestro Carlos Gomes, foi fundada por Ataliba de Chevá e reconhecida por todos os governos mediante a decreto-lei. O Decreto Municipal de Campinas, o Governo de São Paulo, Utilidade Pública, e a Portaria 153 do Ministério da Cultura, sociedade de natureza cultural. Claro que a Laura de Carlos Gomes, o mérito cultural Carlos Gomes, vem a ser curricular. O presidente da Sociedade Brasileira é o Dr. Alfredo de Miranda Júnior, o grande chanceler, hoje com 95 anos. É o grande responsável por todo este acervo, conjuntamente com a senhora comendadora Francisca Matias da Paz e o professor Renato Santos, que cuida da parte de teatro e de oratória, com aulas de oratória, de teatro, aulas de violão também tem na sociedade, sempre beneficiando as camadas mais carentes da sociedade. O lado artístico, a questão da dança clássica, fica sob a administração da senhora Marli Pérez Quiaqueto, que sua filha, que faz parte da questão da coreografia dos acontecimentos de ordem clássica, do ballet clássico, né? Então estamos há muito tempo laureando personalidades que destacam-se nos diferentes segmentos da nossa sociedade. Temos muitos comendadores com suas histórias que servirão de exemplo para as atuais e futuras gerações. Acredito que ainda levaremos algum tempo para resgatar a história de muitos comendadores, inclusive, que já não estão mais conosco. Caso de Jânio Quadros, Mário Covas, embaixadores em todas as partes do mundo, porque existia sempre anteriormente um trabalho em Brasília, onde um chanceler da ordem, já falecido, o senhor comendador Jonatra, ele fazia um trabalho também honorífico naquela região e trouxe com seu magnífico trabalho personalidades que estão dentro do nosso acervo histórico. Continuaremos laureando, trabalhando na área também dos brasões de família, resgatando tudo que é histórico para a casa de Carlos Gomes, que é o nosso patrono. Os comendadores da casa estão indicando personalidades que, na maioria das vezes, eles passam a adentrar a ordem por intermédio das indicações, que é a forma que temos de aumentar o nosso quadro social, pois uma indicação de um comendador é importante para nós, porque assim é mais fácil de nós, evidentemente, passar no crivo essa pessoa, que é pessoa de caráter ilibado. Sempre o comendador é o responsável por essa indicação. Existem outras indicações do conselho, né, que evidentemente indica para que eu possa acessar como diretor da expansão social e cultural e promoção de eventos, qual sou responsável. Esse trabalho de qualidade tem despertado a admiração das pessoas que, evidentemente, convidadas, né, para os momentos honoríficos da casa. Vamos, evidentemente, continuar elaborando trabalhos honoríficos, permanentemente buscando com isso um maior crescimento para a nossa sociedade. Claro que essas histórias dos nossos comendadores servirão de exemplo para as atuais e futuras gerações.
Olá, pessoal, boa noite. Vocês acabaram de ouvir uma palavra do nosso presidente, o grande chanceler José Colombo do Couto. É interessante porque, na verdade, a nossa sociedade existe há 50 anos, foi feito no ano passado, e estou aqui com o chanceler e comendador Gran Cruz, o maestro Israel Menezes, que é o vice-presidente da nossa sociedade. Maestro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, e é muito importante para a comunidade a gente falar um pouco da SBACE, né? Oi, Jô, boa noite. Eu que agradeço o convite. Infelizmente, nosso presidente teve um problema de saúde sério, teve que ir ao médico e não voltou a tempo. Interessante seria tê-lo aqui conosco, né? Como foi planejado. Para não deixar nossos ouvintes sem ter acesso à nossa conversa, então estamos aqui fazendo o possível para substituí-lo. Claro que ele seria a figura imprescindível, mas por razões de ordem maior, ele não pôde estar presente. Mas vamos conversar um pouquinho o que for possível, sem a presença do presidente. Maestro, o nosso patrono Carlos Gomes, eu acho que foi considerado o maior compositor de todos os tempos do Brasil, da música erudita, né? E seria tão interessante você, como maestro, falar um pouco sobre Carlos Gomes e quanto ele é importante para a nossa sociedade nesses 50 anos, né? Desde quando foi constituído a Sociedade dos Baços. Olha, eu diria que Carlos Gomes é o maior compositor de óperas do Brasil. Um compositor que se destacava desde jovem, né? No século XIX, nasceu em 1836 e morreu em 1896. Quer dizer, 60 anos de vida para fazer tudo que ele fez de grande uso, né? Um compositor que se destacava pelas suas ideias, pela sua genialidade e que compunha desde jovem coisas muito belas e que, uma coisa interessante, trabalhava como alfaiate, né? E nos tempos e outros momentos ele estudava música, trabalhava como alfaiate, estudava música. Aí perdeu os pais, né? Ficou com aquela nostalgia e diz a história que ele compôs aquela famosa canção, quem sabe, né? Tão longe de mim, distante, uma das canções mais lindas que ele compôs, né? Por nostalgia pela perda dos pais, né? E alguns historiadores falam assim. Mas um compositor que se destacou pelo que ele fazia, chamou a atenção da corte brasileira na época, né? Dom Pedro II premiou com uma bolsa para estudar na Alemanha, mas a dona Teresa Cristina achou melhor enviá-lo para a Itália, onde ele estudou, onde ele apresentou óperas e mostrou por que ele tinha nascido, com viés para a composição, com pouquíssimos nós vemos, né? E essa herança que ele nos dá até hoje é imensa, porque falar da composição brasileira sem falar em Carlos Gomes é omitir um dos maiores compositores de todos os tempos. Eu mesmo me lembro, uma vez nos Estados Unidos, eu fui reger a Serenata para Cordas de Carlos Gomes. Eu nunca vi sucesso maior do que aquele. O público de pé pedindo bis e uma coisa assim impressionante. O nosso compositor maior de óperas do Brasil. Eu não sei dizer se é o maior compositor de música de concerto, mas de ópera, com certeza, eu diria que é. Um dos maiores, ou talvez o maior que nós já tivemos aqui. E compôs coisas lindas, né? Maravilhosas, grandes óperas. A mais famosa de todas, o Guarani. Né? Guarani, que é a história de Petit e Ceci. E muitas outras, como Rosquiavo, como Condor, A Noite do Castelo, Joana de Flandres. Tu compôs inúmeras obras e que são sucesso de bilheteria em todo o mundo até hoje, né? Eu diria que a herança que ele nos deixou é a melhor possível. Colombo, né? Isso, também. Fosca. Isso. O Mas legal. são muitas, né? São muitas. E o legal é que Carlos Gomes ele era idolatrado pelos compositores da época na Isso, Itália, né? Como o Verdi, né? isso. E Giuseppe Verdi, exatamente. Era um sujeito que demonstrava, quer dizer, ele se destacava onde ele andava com o que ele fazia, né? Saiu daqui para a Itália para se tornar uma estrela. Ele já era uma estrela,
Mas foi para lá para se tornar uma estrela brilhante ainda mais do que era. Fantástico. E ele influenciou também muito na música popular brasileira naquela época, né? Como Chiquinho Gonzaga e tantos outros compositores daquele Sim, período, né? serviu de inspiração aquelas belas melodias para várias pessoas que queriam seguir exemplos do que ele fazia, né? Muita gente, até hoje é assim, né, Ju? Até hoje. Até hoje é assim. Até há pouco tempo eu vi essa canção, quem sabe, Tão Longe de Mim Distante. É uma coisa emocionante, as pessoas choram de emoção com a beleza da melodia. E não morre nunca. Você vê, estamos no século XIX, ele morreu em 1896, nós estamos no século XXI e continua sendo, as músicas, as canções que ele fez, as óperas, continuam sendo sucesso imortais, né? Por onde ele passar, onde for feita a execução da obra dele. Interessante que Quem Sabe, para quem estuda canto, é uma das peças difíceis para cantar, né? Quando aquele, Isso. tá soprando aquele si que tem lá em cima é, é de matar, né? Porque você não pode respirar, né? Porque é tudo ligado ainda, né? Mas que maravilha, maestro. E, bem, voltando a falar sobre a nossa sociedade, é, nós temos, claro que hoje nós sempre teve uma diretoria, né? Do qual você faz parte como vice-presidente, eu também faço parte, o Fernando Kleiman, o Maestro Macário, a Marli, e, claro, o nosso presidente, que é o Colombo do Couto. Mas as pessoas sempre perguntam, quando me encontram, como que faz para entrar como a pessoa é convidado para fazer parte da SBAS? Bem, nós temos uma comissão, porque na realidade a comenda, eu entendo dessa forma, ela deve premiar pessoas que têm destaque no que faz, né? São pessoas que têm destaque, que fazem um belo trabalho na sua profissão, e por esse destaque ele deve receber uma premiação, uma comenda. A comenda tem esse objetivo, né, de fazer com que a pessoa tenha um título e que esse título lhe dê mais condições ainda de melhorar seu currículo, etc. Então, nós temos uma comissão que analisa currículos e vê até onde a pessoa vamos dizer assim, ela é merecedora de receber uma premiação desse porte, né? É isso que eu imagino que seja a maneira correta de agir com relação à premiação dos nossos comendadores. E geralmente, nós temos pessoas muito importantes na sociedade, né? Eu vou citar aqui alguns nomes, quero que os que eu omiti por serem 400, não vou lembrar de 400, mas vou citar alguns como exemplo do que eu estou citando. Maestro Ailton Escobar, violoncelista David Chu, flautista James Strauss, pianista Amaral Vieira, internacional, maestro Samuel Kerr, pianistas Fernanda Cano, Thalita Pérez, o violinista, que é Spala do Zesp, Emanuel Baldini, é nosso comendador, violinista Paulo Egídio, e muitos outros que, sinceramente, eu tenho que... maestro Dante Mantovani, recentemente era presidente da Funarte. Então, eu não quero omitir nomes de pessoas, não quero que ninguém fique magoado comigo por causa disso. Estou citando alguns, assim, de mais evidência, ou que estejam mais dentro da sua... estrelando mais na sua função, para mostrar como nós temos pessoas importantes na nossa sociedade, né? Esta outorga, ela tem como objetivo uma premiação, né? A comenda Carlos Gomes é uma outorga, uma premiação, né? Uma premiação de uma sociedade reconhecida pela Prefeitura de Campinas, aliás, foi onde nasceu Carlos Gomes, daí a importância da cidade de Campinas ter aceito a SBA, Sociedade Brasileira de Arte, Cultura e Educação, como cultural dentro da cidade, e também reconhecida pelo Conselho Federal de Cultura, né?
Então, essas pessoas que recebem essa outorga, elas recebem de uma entidade que é séria, reconhecida e que tem razões para dar a outorga. Muito legal. Porque, na verdade, eu lembro que quando eu recebi o convite para ser comendador, que foi você que me indicou, foi uma surpresa, né? Porque, na verdade, eu sabia a importância que tinha essa comenda Carlos Gomes e a importância que tinha Carlos Gomes para eu como cantor, né? Eu tive um período que eu cantei muito Carlos Gomes, na época eu convivi com a Nisa de Castro Tanque, que é doutora em Carlos Gomes, e eu tinha o prazer de cantar muitas canções de Carlos Gomes por causa da Nisa, né? E é interessante porque, na verdade, foi uma surpresa e cada vez que eu fui me envolvendo mais dentro da sociedade, eu vi a grandeza que ela significa para o artista, né? Então, claro, tem pessoas que às vezes até liga pedindo para ser comendador e não é dessa forma que funciona, né? Primeiro você tem que ser convidado, né? Você manda o seu histórico, ele é analisado, porque já veio um monte de histórico fake, né? Essa E, onda fake, e aí não tem como você fazer parte da sociedade se você tem um histórico que não é real, né? Então, isso. as pessoas que recebem a outorga realmente são pessoas que têm uma história como artista, como músico, como cantor, como compositor, como escritor, né? Que é uma forma da gente ter realmente pessoas de bem que vai engrandecer a comunidade, principalmente pelo João que foi citado, inclusive, no vídeo do presidente, como Mário Covas, Jânio Quadros, que foram comendadores da SBAC, né? A sociedade não outorga só músicos, não. Nós temos advogados que receberam outorga, temos professores, militares, temos outras profissões que foram outorgadas a comenda por serem pessoas que têm destaque no seu trabalho, na sua profissão. Quer dizer, para nós músicos, né, eu me preocupo com a área de música e estou sempre visando essa área, mas a sociedade também outorga a outras profissões, que é o título de comendador, a outras pessoas que tenham destaque na sua profissão. Inclusive, o hino da sociedade foi feito pelo desembargador, Sim, que é teu amigo. Interessante, porque na verdade, fora essa parte histórica da sociedade de 50 anos, que foi comemorado ano passado, e também das pessoas ilustres que fazem parte da sociedade, todos nós que somos comendadores, o quanto é respeitado você por ter esse título. Eu vejo, no nosso caso, aqui na nossa região, temos muitos comendadores, creio que uns 20, até mais, e como essas pessoas receberam, são recebidos fora do país como comendador. É o caso do comendador Elvis, claro, que é de Cascavel. Ele é compositor de música contemporânea, e ele participou de um concurso na Áustria, e chegou na Áustria, ele era um comendador, Elvis, claro, e ele foi tratado como comendador, né? Ele foi tratado, até te contei essa história, e foi já. tratado assim, de uma forma, ele era um comendador, Elvis, claro, né? Não era um qualquer. Então, quer dizer, o título, para nós que fazemos projeto de lei de incentivo à cultura, a Associação Membro Vocal, ele pesa muito na hora do nosso projeto, quando nós encaminhamos os projetos com as nossas outorgas, né? Dá bastante resultado. Interessante, Jô, convidar os nossos amigos para visitar o site da sociedade. Você pode depois colocar aí, se for possível, escrito, para que as pessoas possam visitar. E saber, ali tem mais detalhes, tem história, tem fotografias, tem comendas, né, tem biografias dos nossos comendadores. Então, o site mostra toda a nossa trajetória. Seria bom botar, depois colocar aí para as pessoas que estão nos assistindo poderem escrever e consultar e conhecer um pouco mais de profundidade a nossa história, tá? Vê se você consegue colocar aqui, sbas.art, Cazu.
Vai colocar na tela ali. Ele vai colocar aqui. Sbasse.art. .br, isso. Arte BR, né? Isso. Já escreve lá. Sbasse. E, comendador, então interessante também a gente falar que, por exemplo, como somos uma sociedade sem fins lucrativos, mas nós temos despesas, né? Isso. E é com sbac.art.br. Então, todos os nossos confrades têm uma anuidade anual, que é uma taxa bem pequena, que é para a gente manter, para a manutenção da sociedade, né? E nós temos sugerido que as pessoas dividam esse valor em duas partes, né? Paga no primeiro semestre uma parte e no segundo semestre a outra parte. É, então, não, como que explicar um pouquinho sobre isso, Maestro? Podia falar? Olha, essa taxa, o presidente, na realidade, eu não cuido disso, né? Mas é uma taxa pequena, de R$ 144 que ele pede aos seus comendadores por ano, o que dá uma mensalidade de R$ 12. É muito pequeno. Apenas para manutenção das despesas da sociedade, que tem documentação, tem a manutenção do site, tem despesas que são inerentes à formação de qualquer grupo, né? Você não tem como correr disso. Então, é uma taxa pequena que ele pede, na realidade eu não cuido dessa parte, é uma taxa pequena que ele pede para que seja mantida a sociedade, as despesas mínimas da sociedade, tá certo? São R$ 12 por mês, é muito pouco, né, João? Muito pouco. 2 cafezinhos. Isso. Então, Maestro, e também uma outra coisa que, além da manutenção que a gente tem, nós temos toda essa parte também de marketing, né, que é feito pelo chanceler Macário, né, que tem o site, que tem que cuidar, cada novo membro que entra é feito o seu certificado, além das comendas, né, e A medalha. as medalhas e tal. Isso precisa ser investido, né, para cada vez que vamos fazer um evento, né? E é isso que a gente vai colocar agora para as pessoas verem, logo que a gente coloca o site, um segundo vídeo, como é um evento da SBASE.
grandes condecorações, galeria de fotos, né? A solenidade, onde estamos localizados. Olha só que legal. O maestro Júlio Medalha mandou uma mensagem para a Marília Seeger. Ela foi soprano do Municipal de São Paulo por muitos anos, cantou inclusive com a minha professora Neide Thomas em algumas ocasiões, né? Então o teatro municipal é uma maravilha, né? Corre mais um pouquinho, Caju. Aí tem toda a nossa história, como o maestro tinha falado, né? Você pode ler e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa sociedade. E agora a gente vai colocar para vocês escrito, para depois vocês acessarem, esbace.arte.br. E aí você conhece o Arte Sem E. O Arte Sem E, né? Isso. Olha só, essa é a nossa medalha, comenda, a carteira. Então, Agora, Ju, chama atenção nas fotos a alegria das pessoas de receber a titulação. Já reparou? Sim. É comum em todos, uma alegria assim contida, né? Todos muito felizes, não é? Aquela junção das pessoas se solidarizando umas com as outras, se interagindo umas com as outras, né? E curtindo a titulação um do outro. É muito bonito, né? É uma solenidade assim muito interessante, muito bonita. E saem todos felizes, recebe a carteira, uma carteira de couro, com o título comendador, né? Essa carteira aí que esse compositor na Áustria deve ter mostrado para ter destaque no atendimento que ele teve, né? A carteirinha de couro, comendador Carlos Gomes, né? Isso E aí. todos recebem. É uma noite de gala, né, maestro? Nem tudo são flores, né, Jô? Numa época como essa que nós vivemos, assim, extremamente difícil, né? Em que, quer dizer, as outorgas estão paralisadas também, porque por causa de aglomerações impossíveis de acontecer com a pandemia, não é verdade? Nós estamos num momento muito difícil, né? Como todas as sociedades no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo. Mas com esperança que 2021 seja melhor para tudo e para todos, inclusive para as bases, né? Com a vinda de grandes artistas, de grandes compositores, grandes maestros, etc., né? E dar destaque e titulação a quem merece, quem consegue se destacar pelo seu trabalho, pela sua, né, pela sua colocação na sua área de trabalho, se destacando com o que faz, né? Então, esperemos que ano que vem seja melhor. Esse ano está muito complicado em todos os aspectos. Mas vai melhorar. Eu não esmoreço, vai melhorar. Nós temos o próximo evento, que era para ser agora, era para ser em abril, foi mudado para outubro, e provavelmente deve ser só em janeiro. Acredito que sim. Então, enquanto não tiver a vacina, as pessoas estarem imunizadas, não dá para a gente sair de casa, né? Tem que ficar em casa. Principalmente eu que sou idoso, tem que ficar em casa. Tudo cancelado. Eu tive diversos concertos cancelados no Brasil, no exterior. Tudo parado esse ano. Para a classe artística foi um desastre. Para mim, total desastre esse ano. Não consegui fazer nem um vigésimo do que eu gostaria, que estava planejado fazer. Esse ano foi um desastre. Mas ano que vem, se Deus quiser, estou com esperança que será um ano bom. Depois da tempestade vem a bonança, como se fala. Como se fala o ditado. Depois da tempestade vem a bonança. Se Deus quiser, o ano que vem vai ser muito melhor. Então, Isso. todos os nossos confrades que estão assistindo, a gente não esqueceu de vocês. Aqueles que têm as fotos do site, eu fiz um vídeo, claro, com o Guarani de fundo, para que vocês conheçam os nossos comendadores e os nossos chanceler e nossos grandes chanceler. E hoje temos, acho que 6 grandes chanceler. Então, é legal vocês conhecerem esse próximo vídeo para vocês conhecerem o nosso pessoal. É legal você conhecer o nosso pessoal. E você que está assistindo, que é comendador ou que é chanceler, né, vai ser a oportunidade de você ver você. Um comentário. O comendador ele recebe do presidente uma progressão a chanceler.
pela sua dedicação ou pelo resultado do seu trabalho dentro da sociedade. Ele é uma progressão, mais uma titulação que ele recebe além do comendador, né? E a Gran Cruz também é mais uma promoção, mais uma progressão na titulação. Que fantástico, porque na verdade o chanceler, ele também representa uma região, né, Maestro? Isso. É que ele representa uma região que ele está, né? A gente não tem vários chanceleres na mesma região, né? Eu quero agradecer, Maestro, pelo seu carinho e pela paciência. O presidente Colombo do Couto melhora, né? Que a sua saúde, né? Tenhamos a oportunidade de fazer uma live com ele, né? Para falar para os comedores, porque ele tem Agora vai fazer com ele sozinho, né? Vai fazer com ele sozinho. Sozinho, só de castigo. E a todos os nossos confrades, comedores e chanceler que assistiram até agora. E meu muito obrigado. Agora assista um vídeo que eu preparei, que tem um pouquinho de cada um de vocês, que está no site, né? Tem pessoas que não têm as fotos lá no site, não deu para eu aproveitar, tá bom? Boa noite, Maestro. Muito obrigado. Boa noite.
Deus.